Olá, bom dia. Quem já chegou aí? Raila, Matheus, Henrizinho, Bia. Vamos lá, galerinha. Ananda, Yasmin, Bruninha. Alô? Bom dia, tia Patrícia. Oi, tia, bom dia. Tudo bem? Tia, tudo bem? Tô ótimo. Certinho. Oi, tia. Bom dia. Oi, tia Patrícia. Bom dia. Hoje amanhece com sol, tia, aqui. Ó, Hoje amanheceu com sol, não com sol, não com chuva. Bom dia, tia Patrícia. Oi, tia Patrícia. olá, bom dia. E aí, Rodriguinho? Rodriguinho é meu vizinho, nem vejo por causa do isolamento, né, Rodrigo? Estamos presos, né? Luísa, bonitinha, de blogueirinha. Yasmin, tudo bem? Tá frio aí em Jacopemba, Yasmin? Quê? Tá frio aí em Jacopemba? Tá frio, sim. Tá chovendo muito esses dias. Ah, vendo aí também, que bom, né, para agricultura. Tia, eu tô morrendo de calor. O clima tá bom, né? Também, ó. Tá bacana, tá legal. Uma com frio, os outros estão calor. Maria, tudo Bom bem? dia, tia. Camila, bom dia. Galera chegando para aula de história, se organizando aí. Vamos lá. Que página? Vocês já estão com o livro 2? Sim. Dois irmãos, hein? Todos aí de Jacopemba conseguiram buscar o livro 2? Júlia, Sim. Maria, João, Luísa. Ô, tia, mas hoje a gente já vai trabalhar com esse livro no livro 2, você só tá perguntando se a gente recebeu. Já está lá no Alunos Book. Eu não recebi, não, tia. Não é receber, tem que buscar lá no colégio, manda um recadinho para os pais. Minha mãe. Luiz, tia Carla mandou um recadinho, e a semana toda falando, né? Ó, o livro 2 semana que vem, livro 2 semana que vem. Até que hoje estava lá no Alunos Books. Aham, também no Alunos Book. Oi, Henri, você tia. pegou o livro? Ei, Arthur. Você pegou? Peguei. Isso. João Pedro, você pegou o livro? Tia, o livro 2 é fino. É porque tem o 3, né? Tem o 3 também. Então. Tem mais um. Só Ainda tem dividir mais 2 um. e 3. Por isso parece mais fino, porque vem o 3 ainda. Não é? Mas tem muita leitura. O 3 é gordo, tia. Ó. O 3 vai ser muita página? Ô, Ou vai tia, ser fininho também? Geralmente ele vem um pouquinho mais grossinho que esse. Fala, João Pedro. é pra eu começar a fazer o Eureka já? Não, eu vou colocar no Alunos Book, tá? Essa semana eu já vou colocar ciências, até sexta-feira. Tá bom? Eu comecei a fazer português. Depois eu vou colocar português, mas lá quando tiver no Alunos Book, tá? É para fazer até com a unidade. Eu vou escrever ainda lá no Alunos Book, tá? Essa semana ainda ciências, tá bom? Lá
no Alunos Book. Vocês têm que acompanhar Alunos Book, tá? Essa semana vai ciências, os capítulos que nós já estudamos. Então, vamos lá. Bom dia, galerinha do bem. Hoje, aula de história. Mas aí, lá no livro 1, nós, no último capítulo, a Patrícia preparou um PowerPoint. Vamos ver se vai dar certo aqui. Só para a gente resumir o nosso último capítulo. Porque tem coisas que nós vamos sempre estudar, a vida toda a gente estuda, a gente não para, não é? E são coisas que são assim, fundamentais para a gente aprender, para a gente saber. E dentro da história, né, da civilização, de tudo como começou, é importante que nós saibamos, principalmente a história do Brasil, como tudo começou. E nós vamos ver que falar de nômade lá do povo paleolítico, falar do sedentário lá do povo neolítico, nós vamos ver que ainda aqui no 2 nós vamos começar falando um pouquinho deles, tá bom? Então vamos lá para ver só para vocês prestarem atenção nessa revisão aqui, tá? Eu não sabia que você ia pegar o livro de geografia hoje, eu esqueci. Eu acho que é porque eu não sabia que a gente tinha acabado, eu pensei que era só o de português que o livro que a gente tinha acabado. Não, gente, está escrito lá no Alunos Book. Tá? Você não pegou ainda na escola? Não, eu peguei. Tá aqui comigo. Acabou de chegar. Mas tá aí com você, não é? Tá. Agora nós vamos ver, então, um resumo, uma revisão do último capítulo para encerrar o livro mesmo. Vocês só vão acompanhar a leitura da tia Patrícia e lendo aí também, tá? Como uma revisão do conteúdo do livro. Olha aqui. Estão vendo aí? Dá para ver? Ó. É qual página, tia? Sim. Passado. Sim. É o que eu preparei aqui, olha, uma revisão do conteúdo, do último conteúdo que nós estudamos, do último capítulo. Legal. Isso aqui, tia Patrícia que preparou, que fez, que montou, isso aqui que nós... esses slides. Tá? Tia? Eu tinha chegado agora há pouco, tá? Só que saber aí. Vamos lá, então, começando a leitura aqui. Vamos ver, hein? Não é o nosso assunto? Que nós estudamos história aí, olha. Investigadores do passado. Investigadores do passado. Aqui, resumindo, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Lembra que nós estudamos, que nós vimos até um videozinho muito legal da Serra da Capivara, que deu vontade de ir, olha aqui. E ver isso tudo aqui, olha. Quantos sítios arqueológicos que tem aqui e muitos ainda a serem descobertos, tá? O Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza que se localiza no estado do Piauí, ao sudeste do estado. Possui vários sítios arqueológicos. Por que aqui, né, que a Patrícia quis colocar isso aqui para vocês? Porque quando a gente fala, né, desde a história lá da civilização, vai falando desde o homem lá, a primeira civilização da África, disseminando aquilo tudo, a população... E aí a gente vê aqui do nosso país, a nossa história. Olha o que existe para pesquisa ainda. Esse Parque Nacional aqui, ó, que fica lá no Piauí. Então aqui, ó, pintura rupestre. Olha aqui, olha, fontes de pesquisa sem acabar aqui. O Parque Nacional Serra da Capivara é um local de conservação arqueológica, com uma grande riqueza de vestígios que se conservaram durante milênios. O patrimônio cultural e os ecossistemas locais estão intimamente ligados, pois a conservação do primeiro depende do equilíbrio desses ecossistemas. Olha aqui, gente, que bacana, olha, fotografia, olha, real, olha só. A Patrícia...
Nesse final de semana, eu e meus pais, a gente viu no Globo Repórter. Cara, Sim, viu? E aí você lembrou que nós estudamos. Muito sim. bem, que bacana. Isso. Ó, é um local com vários atrativos, monumental, museu a céu aberto. Olha, gente, entre belíssimas formações rochosas, onde encontram sítios arqueológicos e paleontológicos espetaculares que testemunham a presença de humanos e animais pré-históricos. Olha aqui. Olha, gente, existe isso, não é só no nosso livro, não, tá? Olha aqui a pintura rupestre. Pensa que sensação de você ir num lugar desse e ver uma pintura rupestre lá dos nossos ancestrais. Não é bacana isso de se ver? Que legal! E aí nós vamos ver o trabalho do paleontólogo, arqueólogo, historiador, principalmente o arqueólogo, né, gente? O paleontólogo, que eles não gostam, que confundem isso aí, não, porque cada um é sua profissão e tem suas características. Olha o paleontólogo. É o profissional que se dedica à paleontologia. O que é isso? Ciência que estuda os seres vivos que existiram no planeta e que foram extintos ao longo do tempo. Então, ó, estuda os seres vivos, os ossos que eles encontram, né, no solo, nas rochas, todos os vestígios. As pesquisas arqueológicas. A arqueologia é outra ciência que contribui com o estudo do passado. Assim como a história ela se dedica ao estudo das sociedades humanas, lembra que nós estudamos isso? A história da humanidade, daquela sociedade, como viveram, o trabalho era coletivo, era individual, como é que era? Mas o foco dos seus estudos são os vestígios. Lógico, da onde que eles vão tirar essas informações, não é? Deixados como artefatos, ferramentas, construções. Depois nós vimos o povo sambaqui, os sambaquieiros, lembram? Tia Patrícia passou até o videozinho. Sim. Os sambaquis também, aqui já entra o quê? A história do nosso país, né? Que aqui, ó, os sambaquis estão no litoral, desde Baiano, lá da Bahia até lá no litoral sul, que encontram os sambaquis. São montes compostos de moluscos de origem marinha, terrestre ou de água salobra. Aquela água que se encontra no mangue, né? Esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos que eles tinham ali, a técnica ali já de enterrar os mortos, os entes, né? Conchas e utensílios feitos de pedra, ossos. É o resultado de ações humanas, ou seja, são montes artificiais com dimensões e formas variadas. Montes artificiais, ou seja, eles que construíram isso aqui, através de tudo isso que está aqui. Ossos, conchas, pedras, né? Ossos humanos, de outros animais, eles que montaram isso aqui, tá? Para proteção também dos ventos. Então, quando fala é uma ação humana, são montes artificiais, porque foi feito pelo homem, que foram os sambaqueiros, ok? Então, esse aqui mesmo é só para a gente fazer dar uma volta lá no capítulo 5, que nós encerramos e nós precisamos aprender isso aí, tá? Porque lá mais na frente vocês vão voltar nisso aí, vocês vão lembrar. Ah, quando eu estava lá no 5º ano, eu aprendi sobre isso. Tá bom, pessoal? E aqui nós vamos ver, então, iniciando o nosso livro, o livro 2, todos aí com o livro 2, cheirinho de novo, né? Pronto. Aqui a gente vê. Cheirinho bom, ó. Cheirinho bom. bom. Novo, né? Pronto. Então vamos lá. Vou aqui compartilhar com vocês o meu novo também, ó. O meu livro novo, ó. Que nós já fizemos, nós estamos no 2, depois, ó, a temperatura vai subir, vai ser o 3. Free. 3. Aqui, né, o Lito se apresentando novamente. Aqui é o nosso livro, que nós já conhecemos, essas partes aqui, cada sessão dessa
o significado, o que quer dizer. O sumário, como é importante a gente ver aqui desde o sumário, né, gente? Aqui no capítulo, no livro 1, nós vimos 5 capítulos. Aqui também em história nós vamos ver 5 capítulos, aí em geografia também, essa parte aqui de geografia, ó, 6, 7, 8, 9, 10. E cada capítulo da unidade 2 nós vamos ver. Olha como que começa o surgimento das primeiras civilizações. Tinha quantos capítulos? Como nós estudamos, né, lá no livro 1, vai dar continuidade aqui. O surgimento das primeiras civilizações. E nós vamos começar aqui no capítulo 6, a importância dos rios ontem e hoje, como a gente fala disso, né? A importância dos rios ontem, lá para as primeiras, o surgimento das primeiras civilizações, os rios foram importantes como? Como eles já usavam o rio. E nós hoje, como estamos usando? Como estão os nossos rios? Estão bem limpinhos? Nós vimos a importância, né, do rio para a nossa sobrevivência. Porque um rio, ele abastece uma cidade, nele é fonte de energia hidrelétrica, tanta coisa, tanta coisa. Então, nós vamos ver aqui, ó, na unidade 2, o surgimento das primeiras civilizações. Então, aqui abrindo o painel do nosso capítulo, nós vemos o que aqui? O que é isso? Um navio. Navio. Titanic. E uma passagem também, tia, para entrar no navio. Nós temos então uma embarcação, né? Uma embarcação. E aí, por direito a uma passagem, ó. Bem-vindo a bordo, o itinerário, passagem, China, rios. Vamos passar pelos rios amarelo e azul. Mesopotâmia, rios Tigre e Eufrates. Lembra que nós estudamos sobre o rio Tigre e Eufrates, das primeiras cidades lá? E o Incas, rio Urubamba. Índia, rio Indo e Ganges. E do Egito, o famoso rio Nilo. E aí, então, o comandante fala ali, ó. Rio Nilo, não Rio Nilo, é Rio Nilo. Ela falou Rio Nilo. Ela falou. Ela falou Nilo. Ela falou Nilo. É de uma importância, não é? Para o Egito, lá no Cairo. E nós vamos ver toda, gente, a história do Rio Nilo, tá? Todo, desde lá do comecinho mesmo da primeira civilização. Como ele foi importante. Então, você sabe qual a importância dos rios para os seres humanos? Os rios são importantes para nós? Sim. Por quê? Sim, isso. Ele, para o transporte pela água de utensílios que os... Sim. Mas para quê? Para lavar os alimentos. Para alimentação, para as pessoas que sobrevivem da pesca. Abastecem cidades, não é? Sim. Abastecem cidades, isso. Conseguiria explicar os recursos naturais? Eu já fui pescar. Conseguiria explicar por que esses recursos naturais foram tão importantes para o surgimento das primeiras cidades e civilizações? Nos próximos 5 capítulos, você vai navegar pelas civilizações chinesa, indiana, mesopotâmica, egípcia e inca e descobrir como elas se organizavam para utilizar a água dos rios. Pronto para embarcar nessa aventura pelas águas dos rios antigos? Quem está pronto? Pegue o seu itinerário aqui, pode pegar. E partiu. Vamos lá. Olha o que está
aqui no capítulo 6. Olha que lindo! A importância dos rios ontem e hoje. Que lugar é esse aqui? Rio Nilo, na cidade de Cairo, Egito. Ah, então é o Cairo, que pertence ao Egito, e a cidade aqui ela é cortada pelo quê? Pelo rio Nilo. Olha o rio Nilo. O rio Nilo é enorme, tá, pessoal? Nós vamos ver então a importância dos rios para a vida e a sobrevivência humana, tá? E nós vamos começar lá na sedentarização. O que é isso? O que eu poderia falar sobre a sedentarização? Quem lembra lá do Neolítico? O E povo neolítico. os nômades se mudavam de lugar quando acabavam os alimentos e depois, com o tempo, eles viraram sedentários. Isso. Lá no Paleolítico ele era nômade, né? Vivia mudando, porque eles eram coletores, pescavam. E aí, então, esse processo de ruptura do Paleolítico para o Neolítico, então aconteceu a sedentarização, que o homem viu que ele plantando, ele podia colher. E aí, o que tem a ver isso com o rio? Será que tem alguma coisa a ver com o rio? Sim. Vamos ver então. Os rios são muito importantes para a vida dos seres humanos em diversos modos e épocas, como vocês falaram ali. Abastecer a cidade, para a pesca, para lazer também, não é? Turismo, momento de lazer. Como aqui a gente vê, olha, ó, feito pontes aqui, ação humana para atravessar de um lugar para o outro, como nós temos aqui o nosso Rio Doce, que tem a ponte. Várias embarcações. Então, vamos ver aqui. Lê aqui, Carlos, fazendo favor, esse primeiro parágrafo. Acontece que tem um problema. Qual página que eu perdi? Porque alguém tava falando. Não ouvi. Página 13. Nós estamos na página 12 e 13. 13. Na página 12. Página 12. De história? Vixe. Lê aí, História, página 13. Luísa. Lê aí, Luísa. Pode começar, tia? É provável que você já tenha estudado sobre a importância dos rios ao meio ambiente e para as pessoas. Eles são utilizados como via de transporte, aproveitados na geração de energia elétrica e fornecem água para diferentes atividades do dia a dia. Aproveitados na geração de energia elétrica e fornecem água para diferentes atividades do dia a dia, como cozinhar, lavar alimentos, cultivar plantações, etc. No passado, os rios provocaram grandes modificações na vida do ser humano e foram fundamentais para o surgimento das primeiras sociedades. Neste capítulo, você vai descobrir como isso aconteceu. Vamos lá? Então, veja bem, aqui já começa falando da importação do rio, ó. Por que o rio é importante, ó? Desde lá de ontem, quando a gente fala dos nossos antepassados, ó. Eles são aproveitados na geração de energia elétrica, não é que é a hidrelétrica, fornecem água, ou seja, abastecem cidades inteiras para cozinhar, lavar alimentos, cultivar plantações, para higiene, não é? Os rios no passado foram fundamentais para o surgimento das primeiras sociedades. A gente vê aqui muito falar sobre o rio Nilo, os egípcios, né? Como eles foram espertos. Onde eles construíram a cidade deles? Aonde? Nas margens do rio Nilo.
O Rio Nilo é um dos maiores rios do mundo. Sua bacia hidrográfica abrange 10 países. Vocês sabiam disso? Olha o tamanho do Rio Nilo. Ele abrange Egito, Sudão, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, Congo, Burundi, Sudão do Sul e Etiópia. Aí E dá pra ver que tem mais água do que tudo. Né? Então, vamos ver lá no Trocando Ideias o que vocês fizeram aí, hein? Primeiro quadradinho ali. Observe a imagem de abertura deste capítulo, que a gente tem que explorar bem aqui. O que ela representa, nós já estávamos até falando, né? O que vocês escreveram aí? O que representa essa imagem aí quando vocês viram, fizeram a leitura aí? Representa o quê? Posso falar? O que é essa imagem aqui? Posso falar? Pode. Eu botei. A imagem representa uma cidade em que é possível se locomover em barcos para ir a lugares distantes. Tá, mas aí você pode até complementar, que representa que cidade? Está aqui na legenda, ó. Representa a cidade do Cairo, no Egito, que é cortada pelo rio Nilo. Fala, Felipe. Aí, Raila, você pode complementar com essas informações, já que tem na legendinha aqui, tá? Fala, Felipe. Eu acho que o Carlos está com o livro 1, por causa que quando ele abriu aí na página 13, ele falou que era uma página diferente. Eu acho que ele está no livro 1. Carlos, o livro 2 de história, tá? Página 13. Ok, pessoal? Colocaram assim, que é a cidade do Cairo, que fica no Egito, e ela é cortada, ó, Pelo Rio Nilo. Nilo. Letra maiúscula, hein? Pronto? Escreveram já? Olha a letra maiúscula. Cairo, Egito, Rio Nilo, que é o nome do rio. Ok? No segundo aqui, quais são os possíveis usos das águas do Rio Nilo? Será que eles utilizam aqui a água do Rio Nilo para quê? Qual a importância dele aqui? Agricultura, pesca, alimento e navegação. Isso mesmo. Alguém colocou mais? Ó, para a pesca. Eu coloquei mais. Ó. Eu coloquei. Só tem um que é diferente. Ó. Para higiene. Para limpeza é para tomar banho. Para dar e beber aos animais também. Posso falar o meu? Eu coloquei. A água do Nilo pode ser usada para beber, tomar banho, se locomover, meio de energia, agricultura, alimento e pesca e essências. Isso. Primeiro, aqui, o abastecimento da população, né? Então, se chega até as casas, é potável, vai beber, fazer higiene, não é? A limpeza, isso mesmo, porque ele abastece a cidade. Então, abastecimento, quem colocou, quem não colocou, pode ir complementando, tá? O abastecimento da população, transporte de pessoas e mercadorias. Olha que a gente vê aqui quantas embarcações. Vocês viram quantas embarcações que tem aqui, ó? Olha, quantas embarcações. Transporte, porque ele é navegável, ó. O nosso Rio Doce, por exemplo, um dia já foi, hoje não é mais, né? De tanto blocos de areia que tem. Então, ó, aqui também, fonte geradora de energia, tá? Vão complementando aí. Fonte geradora de energia. Suas águas também são empregadas, alguém falou aí, na agricultura para irrigação. Esse aqui é uma técnica desde lá, ó, no comecinho que os egípcios já usavam o Rio Nilo para a agricultura, tá? Eles já tinham uma técnica de irrigar a plantação.
Na pesca, como Também vocês falaram, trabalho. e na prática do turismo, tá? Tia, o meu não deu espaço. Tia, mas também trabalho, porque, por exemplo, um tour pelo Rio Nilo é um tipo de trabalho que você ganha dinheiro. Também o Sim, Rio Nilo serve. você pesca, você vai vender o peixe, não é? Você vai se alimentar e também para irrigação, você vai na agricultura, irrigar a sua plantação, eles lá, né? E fazer uma colheita bem melhor, porque a plantação irrigada é outra coisa, não é? Ô, tia, Ok? o meu não deu espaço. Mas não está no caderno. Continua no espaço embaixo. Coloca o número 3 de novo e continua. Como continuação, coloca o número 3 de novo. Número 3? Não, número 2. Como número 2, segundo quadradinho. E aí Tia, você... Ah, você pode repetir? Ah, que minha internet caiu. É a primeira. primeiro quadradinho? É. Observe a imagem de abertura deste capítulo, o que ela representa. A cidade do Cairo, ó, Que é Egito, cortada tá pelo vendo? Rio Nilo. A cidade do Cairo, no Egito, que é cortada pelo Rio Pelo Rio Nilo. Nilo. Ó, a cidade do Cairo, que fica no Egito, e ela é cortada pelo Rio Nilo. Isso aqui que nós comentamos, na letra A, tá? Porque pede para a gente observar a imagem. Então, pode colocar que é a cidade do Cairo, que fica no Egito, e ela é cortada, olha, olha que grande o Rio Nilo. Patrícia, eu tô botando as minhas respostas no post-it e colando do lado, pode? Post-it cai. Assim, Você já olha. fez, ó, eu sei. Mas você já fez, ok. Mas da próxima vez escreve no caderno, tá, Lu? Ô, tia, depois eu posso passar pro caderno, então. Ah, então tá. Como se fosse um rascunho, então, que você foi fazendo aí, não é? Pode ser, depois você passa limpo no caderno. Aí no segundo, João Pedro. O segundo, você ouviu quais são os possíveis usos das águas do Rio Nilo? Aham. Para abastecer a cidade, para irrigação, para fonte geradora de energia elétrica, ok? Agora, pessoal, no terceiro quadradinho aqui, olha, existe algum rio no estado, né, no nosso Espírito Santo, onde você mora, para que ele é utilizado? Vocês conseguiram o quê? Pesquisar aí? Existe rio no nosso estado? Ou não existe? No estado do Espírito Santo? Existe. A gente vê aqui mesmo. Em Linhares, não é? Cidade de Linhares, é contado o quê? Pelo Rio Doce, né? Que ele também já foi navegável. Olha que as pessoas saíam daqui das embarcações para ir lá para Colatina. Hoje não é mais navegável, porque ele já secou bastante, não tem mais aquele volume de água que tinha. Muitos bancos de areia, né? Mas ele serve para pesca, apesar de que é muito poluído, principalmente nesses últimos tempos que teve esse rompimento da barragem lá em Minas Gerais, não é? E que afetou muito o nosso rio. Mas o quê? Em Rio Bananal, Sofia, Faia, você colocou o que aí em Rio Bananal? Rio Bananal também tem um importante rio aí que corta a cidade. Que O rio é esse? O Rio Bananal. Usam para irrigação, o SAI coleta água para abastecer a cidade, etc. Pesca também, né? Acho que eles têm muitos pescadores Esses aí. dias tinha muita Muito gente legal, ó, Rio Bananal. Sim, isso mesmo. Mas quem fez?
Eu, tia, a Bruna. Sim, o Rio Doce. Ele é utilizado na navegação, na pesca e na irrigação. Só que tem um porém. Grande parte dele está poluído. Então, e só existe uma parte perto de Mariana que está despoluído. Eu posso falar o meu, tia? Sim. Eu coloquei. Sim, há muitos rios e um deles é o Rio Itaúnas. O Rio Itaúnas é um curso de água que banha o estado do Espírito Santo e Brasil. E tia, você pode repetir a vez que eu não consegui pegar um pouco? Rio Itaúnas, muito bem. Mais que? Mas quem colocou? Em Aracruz, meninos, ali, João Lucas, Maria Clara. Em Soretama também, Emanuel. Eu coloquei, tia. Mas eu não coloquei os nomes, porque são muitos. Em Aracruz tem um rio que é importante? Tem? O rio Piraqueçu. Piragaçu. Que, João Pedro? São muitos rios no nosso estado, né? Esse mesmo que vocês colocaram aí, que vocês têm maior conhecimento, Rio Doce, Piraqueçu, Rio Bananal, isso mesmo. São mais de 60 rios, né? Tem muitos, 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 muitos. Ó, eu pesquisei Tia, a Lagoa Nova ajuda alguma coisa pra gente? Lagoa Nova? A Lagoa Nova? Turismo, né? Pesca, irrigação. Ó, Rio Santa Maria, que fica lá em Santa Maria de Jetibá, né? Que também tem muitos, mas são os que são mais importantes. Tem o Rio Doce, né? Antes navegável, hoje não mais, mas usado para pesca, para irrigação na agricultura. O Rio Itapemirim, Rio Jucu, que começa lá em Domingos Martins, abastece grande parte da cidade de Vitória, tá? Rio São Mateus, Rio Benevente, Rio Reis Magos, Rio Grande, Rio São José, Rio Piraqueçu, Rio Bananal, Rio Quartel e tantos outros rios. E assim, gente, que se a gente vai pesquisar cada rio desse, vai falar que eles estão poluídos, tá? Poluídos pela ação humana. Nós vimos até lá no livro 2, não é? A importância de preservar a mata ciliar para esses rios, não é? Tanto de lixo que vai para o rio ou para os rios, e são ação o quê? Ação humana. E veja bem como ele é importante para a nossa sobrevivência, que vocês colocaram ali. Para a população ribeirinha, olha, tem que pescar, se alimentar e vender o peixe para a sua sobrevivência, da sua família, né? Para navegar de um lado para o outro, tantos o nosso rio aqui, que nasce lá em Minas Gerais, mas ele passa aqui, que atravessa a nossa cidade, veja bem, né, como está poluído pela ação humana. Também usado para agricultura, também, mas aí tem que ter toda uma ação sustentável, né? E rios que abastecem a cidade inteira. Então, quer dizer, eles merecem todo o cuidado do mundo. Alguém colocou mais alguns rios aí que não foram falados aqui, que fez a pesquisa? Eu só coloquei Lagoa Nova, tia. Eu coloquei Lagoa Nova. Não, aí não. Nós estamos falando de rio mesmo, que recebe o nome de rio, tá? Aí, depois do rio, aí são os afluentes, né? Igual o Rio Pequeno, que vem do Rio Doce, que abastece a cidade de Linhares, mas aí já é o Rio Pequeno, um afluente do Rio Doce, tá? Aqui nós estamos falando dos rios, ok? Então, vamos lá. Pronto aqui? E aqui, então, a gente começa...
falando aqui, né? Depois eu vou colocar no Alunos Book, vocês vão fazer a leitura, os rios e a sedentarização, como nós colocamos lá no início, né? O que tem a ver aqui quando a gente fala de sedentário, que a gente vai lembrar lá do povo, lá do Neolítico, a idade da pedra polida, né? O que tem a ver aqui? Como que começaram a usar o rio para a sobrevivência humana desde lá aquele tempo? Nós vimos que as primeiras cidades foram feitas, originaram da onde? Das margens do rio. Por quê? Como a primeira atividade humana foi a agricultura, aqui, olha, nessa parte aqui da sedentarização, a primeira atividade humana foi a agricultura. O que nós vimos lá no Paleolítico? Os nômades, eles tinham que se deslocar de um lugar para o outro. Eles não plantavam, eles se alimentavam do que a natureza fornecia para eles. Eles eram pescadores, coletores, acabava tudo ali, mudava-se para outro lugar e terminava ali, mudava-se para o outro lugar, até que ele se tornou sedentário. E aí aonde que se originou? Lá que nós vimos a primeira cidade, Mesopotâmia, né? A construção, as famílias que foram chegando, foram construindo suas casas. Antes moravam em cavernas, agora já começaram a construir, porque eles descobriram que plantando uma semente, a semente ia germinar, ia crescer, ia dar fruto, e ali eles não precisavam sair mais do lugar. Então, é tido ali como a primeira atividade humana, a agricultura. Principalmente quando a gente vê, gente, a história do Egito, como que eles vão falar do rio Nilo para a irrigação. Olha, então nós vamos plantar. Mas olha bem, gente, como que já foi uma população assim esperta e inteligente. Vamos plantar, então, na beira, o leito ali do rio, porque nós vamos precisar da água para molhar a nossa agricultura, para a higiene pessoal, para o alimento, para a pesca, para transportar o que eles iam colher aqui. Então, vejam bem toda essa importância. Emanuel, você levantou o braço? Não, tio, foi sem querer. Foi sem querer. Sem querer? Uhum. Okay. Carlos, você se encontrou aí? Sim, era o livro 2, por isso que estava perdido. Minha nossa, pessoal falando, tá? Então vamos ver aqui. Olha aqui, porque observando. eu não estava indo ainda, não estava aí ainda, e depois eu cheguei. Tá. Vamos observar aqui, pessoal, essa figura aí no livro de vocês. Olha aí. O que é isso aí, Sarinha? O que a legenda fala que é, Sarinha? A sociedade egípcia foi uma das primeiras a se desenvolver às margens do rio, o Nilo. A ilustração é possível observar que as águas do rio Nilo eram usadas para diferentes atividades, como agricultura, pecuária e navegação. Isso, a pecuária também entra aqui porque quando a população se tornou sedentária, eles também já começaram a domesticar e também criar animais, não é? Veja bem, gente, olha só. Que legal. Aqui na outra página tem um mapinha dos rios e as primeiras civilizações, que vocês vão ler aqui no texto, tá? Ok? Então, vamos começar a ler aqui os rios e a sedentarização. Como que vocês têm que ler, não é? Felipe, lê esses 2 primeiros parágrafos aqui, fazendo favor. Como é que ela tentando ligar o microfone? Para sobreviver e ter energia, as pessoas precisam se alimentar diariamente. Por isso, uma das principais preocupações humanas é a alimentação. É verdade. Vamos lá.
Você, você já deve ter estudado que no passado nossos ancestrais viviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos. Eles permaneciam nas regiões onde podiam encontrar esses recursos até que eles se esgotassem e depois buscavam um novo local para sobreviver. Grifem isso aí. Nesse parágrafo aqui, no segundo parágrafo, está falando que você já estudou mesmo, né? Lá no quarto ano, como vocês estudaram tanto o paleolítico e o neolítico, né? A idade dos metais. Então, essa partezinha aqui, desse parágrafo... É para grifar o segundo parágrafo. Da população paleolítico aqui, olha, que eles moravam em cavernas, não tinham moradia fixa, eram coletores. Aqui estão falando dos nômades. Pode até puxar uma setinha aqui, ó, e colocar povo nômade, tá? Lá do paleolítico. O que eles inventaram? O fogo, né, para eles cozinharem os alimentos, defender de animais grandes da megafauna, tinha muito mamutes aqui naquela época. Também, quando estava o clima muito frio, não é? Esse povo aqui. Aí, Rodriguinho, lê esse terceiro parágrafo aqui. O que aconteceu depois daqui desse povo? O que aconteceu? Porém, essa realidade mudou há cerca de 1000 anos, quando alguns grupos humanos descobriram que podiam cultivar frutas, verduras e cereais nas regiões próximas aos rios. Nesse contexto, as pessoas começaram a ocupar as margens dos rios e a construir as primeiras moradias forçadas, formando pequenos povoados em um processo conhecido como sedentarização. Grifem esse parágrafo aqui também. Então, que aqui, de nômade, ele passou a ser sedentário. Olha bem, gente. Ó, começaram a ocupar as margens dos rios. Construir as primeiras moradias, formando pequenos povoados, vilas. Então, as pessoas iam chegando, construindo suas moradias, e aí foi surgindo também daqui as primeiras cidades. E esse processo chamou de sedentarização. Agora o povo era sedentário. Não precisava ficar mudando de um lugar para o outro, não. Agora ele ia plantar, ele ia colher. E o comércio aqui também que cresceu, tá? Eles faziam troca do alimento excedente. O que sobrava, né, de grãos, eles trocavam com, como se fosse assim, o vizinho, que plantou outro tipo de grão, aí eles trocavam a sobra, eles se alimentavam, a parte excedente, ou seja, que sobrava do alimento, veja bem, não era jogado fora, ele já trocava. Ali também aconteceu o comércio. A gente estudou sobre isso, tia. Eu lembro que lá no quarto ano a gente viu isso, que tinha um povo, que tinha uma família que tinha muito peixe, aí sobrou, e o outro que tinha muito arroz, aí sobrou. Aí eles trocaram as sobras. Vodka, que chamou de... tia, era o escambo. Isso. A gente fez antes do escambo, foi chamado o comércio de excedente, tá? Dessas primeiras civilizações aí. Excedente, o que eles trocavam, o que sobrava de grãos que eles trocavam, né? O que Raila falou aí. Depois que apareceu o escambo, tá? Mas primeiro foi o excedente. Isso tudo aí, tá vendo como é importante? O que vocês estudaram lá no quarto ano, olha como que volta aqui. Eu sei porque lá no quarto ano que Tia Patrícia dá aula, nós estamos trabalhando sobre isso. Então, veja bem como que volta aqui para nós entendermos também a importância do rio e o surgimento das primeiras civilizações. Bruna, você levantou o braço? Sim, tia, porque eu queria falar que ano passado nós fizemos, para a gente entender melhor como funcionava o escambo, nós fizemos
escambo. A gente juntou vários brinquedos que a gente não queria mais e a gente trocou por brinquedos novos. Novos não, que a gente, segunda mão, que a gente. Eu troquei o meu pela boneca da Júlia. Aí, para entender o que é. Eu lembro. Isso. Ok, pessoal? Então, lá no Alunos Book, eu vou colocar para vocês continuarem aqui essa história aqui, não é? A gente vai lendo aqui a verdadeira história mesmo, para a gente entender como tudo começou, né? As revoluções, as evoluções para chegar até hoje. Aqui também vocês vão ler dos povos as primeiras civilizações, para nós fazermos juntos, tá? Nós vamos começar também a construir juntos as nossas respostas. Então, o que eu preciso de vocês, que eu vou colocar lá no Alunos Book, é uma boa de uma leitura desses textos aqui. Aí vocês vão grifando aqui com marca-texto as principais informações que vocês acharem bem importantes para nós debatermos na próxima aula, para respondermos essas questões aqui na nossa live. Combinado, galera? Combinado? Sim ou não? Sim. Deixa eu ver se combinado. Sim, sim, sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Senhora. Senhora. Sim, senhor. Uma vez sem pensar, tchau. Tchau, tia. Na caixa. Respeita, me deu na caixa. Tchau, tia Patrícia. Uau, uau, uau.